Amigas e amigos, nós estamos vendo em profusão um fenômeno típico desses dias, desses tempos de crise, que é o cinismo. Desfila por aí, né, em todas as suas categorias, em todas as suas oportunidades de manifestação. A gente viu no debate na TV Globo dos candidatos presidenciáveis, a direita desfilando um cinismo, né, impressionante. É lógico que isso causa indignação, né, causa repugnância, mas é necessário a gente compreender as razões de tudo isso. Né, a crise tem fundo econômico, lógico, né, uma crise mundial de grandes proporções, e a gente sabe em que resulta esse tipo de crise, né, resulta exatamente nessas questões, afeta os valores, atinge as questões éticas, as questões da moralidade. As pessoas perdem os parâmetros da ética e da moralidade. Quem não tem uma ideologia firme, fundada aí nas questões da civilização, nos fundamentos da civilização, se deixa levar por esse tipo de coisa. O fundamento disso que eles chamam por aí de antipetismo, que na verdade é um direitismo, é a consolidação de um direitismo, do cinismo, que a direita é essencialmente cínica, né? Eu sempre digo aqui, é um pensamento do século XIX querendo se sustentar no século XXI, aí não bate. A ideologia não bate com a realidade, consequentemente cria-se as crises e aflora o cinismo. O antipetismo, na verdade, é o anticomunismo e tal, porque a gente não pode subestimar isso. E os exemplos estão aí. Teve o debate, né, na TV Globo, dos presidenciáveis, aquele desfile de cinismo que a gente viu ali da direita. É impressionante a quantidade de cínicos que tinha ali. Até o cara lá de Lava Jato, né, cara de broa azeda, né, Álvaro Dias, desfilando aquele cinismo como se estivesse embriagado. Estava de fato embriagado pela desfaçatez, pelo cinismo. O sujeito perde, é isso, né, perde os parâmetros. Perde o sentido do que é ser um ser humano, né? Uma pessoa civilizada, né, com alguns valores, né, que são fundamentais para a convivência em sociedade, né? Fundamentalmente essa questão da verdade, né? Quem dá valor à verdade, né, e quem se vale da mentira, né? Aí vira um cínico. Né? É isso, a gente não pode subestimar. Não é antipetismo, é direitismo. Consequentemente, se manifesta contra a civilização, contra, né, todos os valores aí da ética, da moralidade. Para essa gente roubar é normal, matar é normal, é o bolsonarismo. Quero falar aqui, sim, voltar a esse assunto aí do Hugo Studat, desse livro infame, indecente dele, Borboletas e Lobisomens, né, que ele calunia a guerrilha do Araguaia, calunia o PCdoB, que organizou a guerrilha do Araguaia. Por que eu estou voltando a falar nisso? Porque ele fez o lançamento em São Paulo e deu uma entrevista chapa branca na rede de rádio Jovem Pan, para aquele jornalista ceboso que eu sempre falo dele aqui, o Augusto Nunes. Tinha também lá uma outra jornalista, Branca Nunes, que eu não conheço. Eu fiz um artigo, vou deixar aqui o link para vocês. Peço inclusive que vocês divulguem isso, para não ficar a mentira, ele falando mais mentiras. Isso às vésperas das eleições, falando na rede de rádio Jovem Pan, né? Quantos pode se pôr aí na escala de milhões de pessoas que não são atingidas, né, por esse tipo de comportamento, né? Desfilando o que lá? Cinismo, mentiras, né, com mentiras novas, renovando o seu repertório, repetindo o seu repertório. Hugo Studat, caluniador do Araguaia, caluniador do PCdoB, né, que também me caluniou, essa história que eu já falei bastante disso aqui, né, e recebeu a resposta à altura, junto com o seu séquito, que todos eles tiveram que enfiar o rabo entre as pernas e bater em retirada. E eu estou de olho nessa turma aí. Falou, eu respondo aqui. Porque a gente não pode deixar esses mentirosos desfilando por aí, esses Álvaros Dias da Lava Jato da vida desfilando por aí, sem contestação, sem que a verdade seja mostrada e jogada na cara, né, desse tipo de gente desclassificada, sem pudor, sem ética. Nós estamos aqui exatamente na trincheira para defender a verdade, defender o pudor, defender a ética, né? Combater essas práticas da Operação Lava Jato, que no fundo o Hugo Studat tem a mesma prática de Sérgio Moro, cinismo, de falar as coisas sem comprovar, de fazer calúnias, atacar, né, as pessoas, a honra das pessoas, inclusive de pessoas que estão aí que ele deveria ter ouvido se fosse, né, para levar a coisa a sério, né? A guerrilheira Crimeia, por exemplo, que ele acusa de maneira, né, infame,
com misoginia. Misoginia. Agora isso aí é o padrão que a gente viu lá de Geraldo Alckmin, de Álvaro Dias, né? Principalmente esses dois aí que no fundo são a alma do bolsonarismo presente lá. O Bolsonaro não estava, mas a alma deles estava lá. A turma do ajuste fiscal, né? A turma do anticomunismo, a turma que no fundo expressa a mesma ideologia da ditadura militar. É isso, né? Está aí de volta essa questão, né, da ditadura, que na época da ditadura militar era isso aí, né? Era o comunismo contra a ditadura militar. Para eles tudo era comunismo, agora tudo é petismo. Comunismo é petismo, petismo é direitos humanos, né, civilização, enfim, gente, pessoas, o povo, né, trabalhador do Nordeste, das periferias, a população negra, a população LGBT, os direitos das mulheres, etc. Tudo isso aí é comunismo para eles e virou assim agora. Não é à toa que eles atacam aí, né, exatamente esses segmentos sociais. Pode prestar atenção se não tem tudo a ver com a ideologia da ditadura militar, do fascismo, do Hitler. Tem sim. Né? O Dias Toffoli andou falando aí, põe no mesmo balaio, né? Coisas antípodas, uma coisa anula a outra, fascismo, que eles chamam de comunismo, não é comunismo, é socialismo, aí tem categorias, né? O tema precisa ser estudado, não é falar, jogar verborragia, isso é coisa de cachorros loucos, de fascistas, de hitleristas, de bolsonaristas, e o Dias Toffoli, o presidente do STF, entra nessa aí, né? Vulgarizando. Não sei se ele tem esse pensamento, né? Se tem inclusive esse nível de reflexão. Na verdade entra aí no ambiente, né? Entra em ambiente de Hugo Studat, de Augusto Nunes, nesse rato branco aí da rataria, um dos mais ativos membros da rataria pretoriana midiática que eu sempre falo aqui, desse jornalismo de esgoto. Eles não foram sequer pesquisar o assunto para fazer contrapontos, né, o que tem de registro da guerrilha do Araguaia para fazer contrapontos com o livro Farsa Infame, né, do Hugo Studat, é a mesma lógica do Dias Toffoli. Lógico que o Dias Toffoli não sei se ele se mete a esse nível de se enfiar no esgoto desse jornalismo aí da mídia, né, de Augusto Nunes, etc., dessa rataria pretoriana midiática. Né? Repito, vou deixar o link aqui, é importante, peço para vocês divulgarem. Né? Parece uma alucinação, é algo parecido com o que tem aí nessas seitas fundamentalistas. Eu chamei aqui já de Craco-Igrejolândia. Eles ficam inoculados pelo vírus do ódio, né, e consequentemente perdem a cognição, se desumanizam e ficam fazendo essas pregações e pegam citações da Bíblia e tal. Essas seitas aí, Craco-Igrejolândias, que invadiram o espaço sagrado da religião do povo, exatamente para isso. É para manipular a fé do povo, a boa fé, a ética do povo, os princípios, os parâmetros morais do povo. Veja que é uma onda direitista, não é antipetista, é uma onda direitista, fascista, hitlerista, que infelizmente Dias Toffoli se enfia nisso. O Bolsonaro e Hitler, no fundamental, é a mesma coisa. O Dias Toffoli, ao se manifestar assim como o Hugo Studat, o Augusto Nunes e a Jovem Pan, etc., ao fazerem essas manifestações, estão sim empurrando o Bolsonaro, que no fundo tem a mesma lógica do Hitler. É isso, tirando aí o carnaval, o foguetório da mídia, né, tudo isso, o que sobra do Bolsonaro senão um Hitlerzinho? Como é que ele vai aplicar tudo que ele defende, o ajuste fiscal, a bandeira de Wall Street, né, que eles pintaram com as cores da bandeira brasileira e saem por aí dizendo que a minha bandeira jamais será vermelha. Né, o pano de fundo é a bandeira de Wall Street, a bandeira dos Estados Unidos, que é a bandeira do povo americano, né, que Wall Street, a Casa Branca, o Pentágono, usa a bandeira para expandir os seus regimes e criar os seus testas de ferro, os quintas colunas. Bolsonaro é essencialmente um quinta coluna. Como é que ele vai aplicar isso aqui, se não pelos métodos do Hitler, da nova ordem do Hitler? Já falei aqui, ele está no hospital dando entrevista para o ceboso Augusto Nunes, dizendo, o Trump fez lá e deu certo, não sei o quê. As empresas não estão indo mais para esses paizinhos do Sul. E quais são os paizinhos do Sul? Da África, da Ásia, aqui, da América Latina. Ele quer transformar isso aqui numa colônia pelo programa do Paulo Guedes, do economista-chefe dele, do representante do FMI, do Pentágono, de Wall Street. Isso aqui vai virar uma colônia. Né? O povo brasileiro vai ser escravizado pela lógica de Wall Street. E, consequentemente, eles vão saquear o país. Isso é Bolsonaro. Isso é Hitler. Isso é quinta coluna. Né? E está tudo enfiado, Augusto Studat, Dias Toffoli, nessa lógica. Vejam o que é o desfile do cinismo.
Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, a Operação Lava Jato. O Dias Toffoli escreve isso no jornal Estado de São Paulo, né, que ele está falando aqui dos 30 anos da Constituição, e ele diz aqui que é preciso fazer sim as reformas na Constituição dentro do quê? Da lógica de Wall Street, o ajuste fiscal, que ele diz aqui, ó, precisamos de uma reforma da Previdência para fazer frente ao aumento da expectativa de vida do país, o mesmo discurso da direita, dos fascistas, do Bolsonaro, do ajuste fiscal, de Wall Street, do Grupo Globo, né, da mídia, do PUM, do Partido Único da Mídia, e prossegue ele aqui falando nesse sentido, e temos, é inegável, passado por episódios turbulentos, peguei 3 pontos aqui, né, do artigo dele, que é diz ele que é preciso adequar a Constituição ao Wall Street, ao Pentágono, né, a Casa Branca, né, o outro ponto é a fraude que eles fizeram aí, pisotearam a Constituição, ele defendendo isso, ele diz que é inegável, passamos por episódios turbulentos, a investigação envolvendo a classe política, o impeachment de uma presidente da República, cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente. Não obstante, olho para esses eventos com otimismo e esperança. Quer dizer, desgraçaram tudo, prenderam um inocente, é um crime contra a humanidade, e olho para isso com otimismo. Esse é o que combate o comunismo, entre aspas. É isso, né? Não sei se ele tem essa cognição para fazer as diferenciações, né? O que é fascismo, o que é comunismo, né? Um anula o outro, sem o que eles chamam de comunismo, que é o socialismo, a democracia, o social-democracia, o estado de bem-estar social, né? Isso que vai, né, humanizando a sociedade, impedindo que a sociedade se desumanize e caia na mão de Hitler, de seitas, do tráfico, da Craco-Igrejolândia. É o comunismo que humaniza as pessoas. E ele diz aqui, né, enfim, diz que tudo dentro das leis, com total respeito à Constituição e às leis, os poderes da República têm respeitado e tornado efetivas os mecanismos de controle recíproco, tal, de combate à corrupção. É um discurseiro aí fascista, né, lavajatista. E o outro ponto, o terceiro ponto, é que ele põe aqui que renovamos nesse aniversário de 30 anos nosso compromisso com a soberania popular, com a democracia, com a tolerância, com o respeito às diferenças. Aí que ele entra fazendo essa comparação, nunca mais, um brado, né, típico, como se ele tivesse numa assembleia estudantil de direita, né? Nunca mais a ditadura, nunca mais o fascismo e o nazismo, nunca mais o comunismo, nunca mais o racismo, nunca mais a discriminação. Como é que ele vai combater o racismo fazendo aqui proselitismo e propaganda do hitlerismo, do fascismo? Uma coisa, é o fake, né? O mundo fake que eu falo aqui, que não se conecta com a realidade. Ele vai defendendo aqui tudo isso, a fraude do impeachment da presidenta Dilma, essa indecência que foi a condenação do ex-presidente Lula, né, a sua prisão, tudo isso, ele ao mesmo tempo diz que vai debater nunca mais ao racismo, nunca mais à discriminação. Como? É o cinismo. Isso, olha, o que é ser cínico. O fake que não tem correspondência com a realidade. Vai combater tudo isso aí com Jair Bolsonaro, está fazendo boca de urna para o Jair Bolsonaro aqui, na prática é isso. É exatamente pegando isso e transportando para os comportamentos da direita, da boca de urna, da mídia, do PUM, a gente vê, né, a conexão exata das coisas. Eu falei aqui da matéria da Folha recentemente, né, ridicularizando o povo lá do Nordeste, que não sabe falar o nome do Haddad. O Valor fez a mesma coisa, foi no Maranhão, né, diz que até a chamada é essa, né, é que o povo lá disse, não, vou votar no menino do 13. Aí diz aqui que eles chamam ele de radar, de dadá, de guardar, né? Foram alguns nomes ditos. Então, como é que eles dizem do Bolsonaro? Como é que eles pronunciariam o nome do Bolsonaro? Alguém arriscaria a publicar, alguém da mídia, né, o que o povo quem frequenta aí as redes sociais sabe como é que o povo do Nordeste trata o Bolsonaro, os adjetivos que eles usam para o Bolsonaro, né? É isso, é subestimar o povo, querer ridicularizar o povo. Naquela história que eu já falei aqui, né, acho que foi o Gore, um escritor, não me lembro qual deles aí, que eu já comentei, que agora me fugiu o nome, bem conhecido, né, que ele fazia uma ironia com os racistas do sul dos Estados Unidos, a história da independência americana, que eu sempre falo aqui, saltos civilizatórios, né, que eles reduziam os negros à condição de engraxate, depois dizia que negro só servia para engraxar sapato. É isso aqui, né, reduz o povo aí
né, tentando subestimar a capacidade de raciocínio do povo, aquilo que eu falo na interpretação, né, da ideologia do povo, tomar café da manhã, almoçar, jantar, aquilo que o Lula sempre fala. Né? O que eles jogam como contraponto? Ajuste fiscal. Pergunta para os cachorros loucos se eles têm noção do que é o ajuste fiscal. Essa é uma questão importante para a gente entender tudo isso. E outra, e querem que o Haddad faça autocrítica. O cara de bunda lá da Lava Jato, Álvaro Dias, faz autocrítica. A Marina Silva faz autocrítica falando para o Haddad. Fazer autocrítica do quê? Quem tem que fazer autocrítica, se tivesse que fazer, seria isso aí, né? Faz autocrítica do fascismo. Vocês estão com a bandeira do fascismo na mão. Levando aí um candidato fascista para o segundo turno. Né? Estão levando aí. Querem, inclusive, que o fascista ganhe no primeiro turno. O Ciro Gomes denunciou lá, né, aquela história, tem aí, repercutiu bastante na mídia, que a Globo deixou o oficial de justiça entrar com lá uma citação, né, que ele... Sei como é, o oficial de justiça levando lá uma notificação de que o Dória está processando ele na justiça eleitoral. Então ele saiu de lá furioso com isso, né, dizendo inclusive que nunca mais pisa na Globo, não sei, né, uma sujeira, né, para atacar, atingir, é isso aí, né, para atingir as manobras. A Globo fez isso, depois soltou nota dizendo, a gente não foi sem querer, alguma coisa assim, né, então. Tem muita sujeira de hoje para amanhã e tal, a gente tem que ficar muito atento, tem muita sujeira aí, né? Essa história aí da popularidade do Bolsonaro é claramente inflada, né? Ela é resultado de todo o processo que eu já falei aqui também isso, né? Não é o Bolsonaro, é uma onda de direita que eles criaram, formaram aí com essa fraude toda. O Jânio de Freitas escreve até reproduzir, vou deixar o link aqui, vale muito a pena ler, que ele fala, né, do papel do Sérgio Moro, do Luiz Fux, nessa história toda aí, né, o Sérgio Moro liberando aí trechos da delação do Palocci, né, o Bernardo de Melo Franco também comenta isso na sua coluna no Jornal Globo. Eu vou deixar os links aqui para vocês darem uma olhada, reproduzir isso, vale muito a pena a gente prestar atenção no que são os cachorros loucos, essa gente dessas seitas, isso é uma seita de fascistas, lavajatistas, que agrupa, inclusive, aí esses pastores traficantes da fé, né, que é exatamente isso, inoculam ódio no povo, como se fosse gente da Cracolândia, esse povo das igrejas fundamentalistas, que não é religião, é povo da Craco-Igrejolândia, ficam igual cachorros loucos, latindo por aí, citando a Bíblia igual doidos. Vai na Cracolândia, em São Paulo, e vai e conversa com esses cachorros loucos. Não estou generalizando, falando os cachorros loucos. Vejam se não tem um comportamento exatamente parecido, esvaziados de conteúdo humano, de capacidade cognitiva, de raciocínio e tudo mais. Ele cita aqui, eu vou deixar enfim aqui a coluna aqui. No final, é muito interessante que ele recorre a uma entrevista do jornalista Nelson de Sá na própria Folha, né, com um historiador de literatura, Stephen Greenblatt, né, que oferece uma explicação útil para muitas coisas, entre aspas. Agora nós vivemos num tempo de extrema falta de vergonha. É interessante essa síntese, como ele constrói o raciocínio e fecha com essa questão aí. Vivemos um tempo de extrema falta de vergonha, perder a vergonha, o pudor é o cinismo. O sujeito cínico, Hugo Studart, por exemplo, né, o Álvaro Dias, o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, essa turma toda aí, né, Dória, né, o Moro, né, junto com Dória, desfilando aí com Dória, é o cinismo, é puro cinismo isso. Né, o Moro vive dando palestra aí nessa empresa do João Dória, LID, né, que o Ciro Gomes chama de organizadora, a empresa organizadora de piqueniques de milionários. Aí ele pega dinheiro de um, pega dinheiro do outro, sumidouro de caixa 2, de esquema e de corrupção e tal. E o Moro vive dando palestra. Quem investiga isso? Quem vai atrás disso? Como as palestras do Deltan Dallagnol, né, os esquemas do Carlos Fernando Santos Lima, os cínicos da Lava Jato que estão fazendo boca de urna lá. Quem for no Facebook deles, vê lá, boca de urna a favor da corrupção. Claramente a favor da corrupção. A gente vai para a prática das coisas e a gente compreende melhor isso. Os editoriais, sempre os editoriais, é importante, são balizadores de tudo isso. Que também virou uma baixaria, esses editoriais. Normalmente o editorial é sóbrio, né? Quem é da imprensa sabe disso, quem é jornalista sabe disso, faz com sobriedade, em tom solene. Agora virou tudo vulgaridade, vulgarizam tudo. É isso aí, é o mundo fake, o mundo do cinismo. Aqui, repetindo aqui, o entrevistado que o Jânio de Freitas fala, o tempo da extrema falta de vergonha. O editorial do Estadão toca no ponto central que ele fala aqui do ajuste fiscal. Olha aí, a grande questão deles é isso aí, a bandeira de Wall Street nas costas aí dos cachorros loucos, pintadas
bandeiras pintadas com as cores da bandeira brasileira, que não tem nada de brasileiro, tem bandeira de Wall Street, da Casa Branca, do Pentágono. É importante essa referência. Que diz aqui que desde o impeachment, o Estadão da presidenta Dilma e tal, né, o PT difunde que o ajuste fiscal proposto pelo governo Temer estaria desmantelando a estrutura de assistência social e tal, e vai apresentando números. Não, é isso, né? Dizem aí o povo, né, que os números não mentem, mas se mente com os números. Essa que é a questão. Claro que o Temer atacou os programas sociais, né, essa questão da recessão, todas as evidências mostram, os fatos mostram que o que causou a recessão, toda essa crise aí, foi exatamente a deflagração da marcha golpista em meados de 2013. Aí termina dizendo assim, não condiz com a realidade a afirmação de que o ajuste fiscal deveria ser abandonado ou abrandado em prol da continuidade dos programas sociais. Lógico, é teto, né? Uma coisa. A Folha mesmo fez editorial, comentei aqui recentemente isso, dizendo, né, não diz explicitamente, mas a gente deduz, pagou 333 bilhões de reais em um ano, né, como eles aumentariam? Como é que faria essa equação aqui dos tetos, o teto do ajuste fiscal e o teto dos investimentos, do custeio da máquina, programas sociais, etc., infraestrutura, né? Teria que aumentar imposto? Ninguém vai aumentar imposto. Então você tem que, para manter esse teto aqui, o teto da direita aqui em cima, é necessário mexer nesse teto aqui. A Folha diz isso, eu comentei, enfim, né, quem tiver curiosidade, só procurar aí. Um editorial da Folha recentemente falou disso. Aí a Folha, o Estadão prossegue aqui com essa lenga-lenga do ajuste fiscal, elogiando o governo Temer, porque é Alckmin, né? E o programa do golpe, fundamentalmente, né, termina com o ajuste, termina dizendo assim, o ajuste fiscal briga com os privilégios, os desperdícios e as ineficiências. É o discurso do Collor, do Fernando Henrique Cardoso, né, que tem que diminuir o Estado, fazer demissão, privatizações, tal. Briga com isso aí, com os interesses do povo, os fundamentos da nação, do pré-sal que eles entregaram, tudo isso é ajuste fiscal. É a direita, é o cinismo. Né, não com quem mais precisa do Estado. Né, quer dizer, o ajuste fiscal não briga com quem mais precisa do Estado. Como não? É o cinismo aí, ó. E vocês vão cortar, se vão cortar os programas sociais, os investimentos em infraestrutura que atinge o povo, atinge a educação, a saúde, o transporte público, os programas de moradias, de saneamento, atinge o povo, claro. Né? E aí eu falei aqui no editorial passado que o Estadão pede, né, voto para a direita, o candidato deles. Lógico que no frigir dos ovos, na apuração das coisas, eles vão de Bolsonaro. Né, se não nada de anormal acontecer até domingo, né? Um outro editorial, ele vai na questão, né, que eu vou até ler aqui que vale a pena, né, o diagnóstico correto que eles fazem do governo Lula. Há uma década o mundo financeiro começou a ruir nos países avançados, a crise. E a economia global afundou na maior crise desde os anos 1930, mas o Brasil absorveu o choque sem grandes perdas. O país dispunha de contas públicas administráveis, bom volume de reservas cambiais e câmbio flutuante. Eram tributos dos países menos afetados pela turbulência nos mercados, segundo a avaliação do Fundo Monetário Internacional, FMI. Além disso, o sistema financeiro nacional estava entre os mais bem regulados do mundo. Os bancos brasileiros estavam menos expostos que os americanos e europeus a operações de altíssimo risco. O Banco Central interveio com rapidez quando foi necessária alguma ajuda. Isso também foi importante. E aí fala dos crescimentos, que é aquela história que o Lula falava da marolinha, né? Tem crise? Aqui vai chegar uma marolinha, porque tinha mecanismo de defesa. E o Estadão reconhece isso sem citar a história, né? Cita o milagre, mas não fala do santo, por óbvio. E termina aqui dizendo que depois adotou aí o PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, que é basicamente aquela política adotada pelo Manteiga, pela Dilma, né? Enfim, os mecanismos de enfrentamento com a crise, a transferência de recursos do Tesouro para o BNDES, financiar a economia nacional, fazer a roda da economia girar. E isso foi um dos motivos, ao mesmo tempo, a Dilma abaixando os juros, abaixando o teto aqui, né, da especulação financeira, do ajuste fiscal. E foi isso que despertou o golpe.
criaram a Lava Jato, né, que vinham com os ensaios e tal, né, lá da farsa do mensalão e tal, criaram a Lava Jato, acharam o caminho, juntou o Globo, os esgotinhos nauseabundos, os cachorros loucos, né, mas o pano de fundo foi isso aí, o PSI tira dinheiro do Tesouro, joga no BNDES, que joga na economia, né, reduz os juros, consequentemente você mexe nos tetos, reduz esse teto aqui para elevar esse investimento em infraestrutura, as cadeias aí da indústria naval, do petróleo e gás e tal, geração de empregos, grandes investimentos em obras públicas, algo como está fazendo a China, numa escala muito maior. Agora isso mexe no teto aqui, ó. Isso foi o pavio, né, da fraude do impeachment, da fraude do impeachment da Dilma, da condenação e prisão do ex-presidente Lula, para não deixar ele voltar, que ele voltaria com tudo isso aí, com o programa aqui de sustentação do investimento do BNDES, tal, aquela história para o povo tomar café da manhã, almoçar e jantar e ter dignidade nesse país. Prende antes que ele volte e faça tudo isso de novo e reduz o teto aqui do ajuste fiscal. É essa que a lógica, o pano de fundo, a essência do que está acontecendo, está em questão nestas eleições, né? E, consequentemente, né, isso se traduz nesses comportamentos aí de cínicos de Hugo Studart, no anticomunismo, no antipetismo, no antipovo, no anticivilização, nesses comportamentos de trogloditas, inclusive do ministro Dias Toffoli, que entra por esse caminho aí de ser troglodita, de vulgarizar as coisas, de não fazer a reflexão sobre as coisas. É evidente que ele precisa considerar o ambiente em que ele está, né, a responsabilidade, né, que ele tem como presidente do STF, de um dos pilares da República, né, e consequentemente é muito fácil ser absorvido por esta lógica. Não é à toa que todos os presidentes do STF, desse período agora dos trogloditas, né, do regime dos trogloditas, né, se envolveram, né, Carmen Lúcia, né, agora mais recentemente a gente viu o papel lamentável dela, né, os procuradores aí, né, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né, Raquel Dodge, né, vai sendo tudo absorvido por esta lógica do cinismo. É isso, né? De novo, aqui é importante essa coluna do... Vou deixar aqui tudo isso para vocês darem uma olhadinha. Isso que o Jânio de Freitas cita aqui, né? Agora nós vivemos num tempo de extrema falta de vergonha. Nós temos o que para enfrentar tudo isso? Vergonha. Decência, moralidade, verdade, para enfrentar Hugo Studart, para enfrentar essa derrapada aqui do Dias Toffoli, para enfrentar o bolsonarismo, o fascismo. É isso que está em questão, enfrentar essa onda direitista. Não é antipetismo, é uma onda de direita, com coloração claramente fascista, como eles levantaram na Alemanha dos anos 30, que resultou naquela grande tragédia, a maior tragédia da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.